Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Gleice, sou assessora pedagógica aqui do Museu de Arte do Rio, trabalho com a Escola do Olhar. E hoje nós vamos dar continuidade à programação da segunda jornada de Educação em Relações Étnico-Raciais. Estou percebendo que tem várias pessoas que vieram ontem. Tivemos um debate muito interessante e intenso, né, até quase 9 horas da noite, finalizando com o artista Aisson Heráclito. E hoje vamos dar continuidade ao processo da jornada, que se inicia com a apresentação das comunicações, de pesquisas e de experiências e projetos desenvolvidos em escolas ou em outros espaços educativos. Hoje nós teremos 4 apresentações e, da mesma forma que aconteceu ontem, 3 que foram inscritas, que passaram por um processo de submissão de trabalho, e uma que passou por um processo interno de inscrição, que é uma experiência aqui do Programa Educativo do Museu de Arte do Rio. Então, hoje nós vamos ter as apresentações da professora Kátia Cordeiro, que vai falar da presença de negros em espaços de instrução elementar da cidade Corte, o caso da Escola Imperial da Quinta da Boa Vista, seguida da apresentação de Marina Silva Alves, que vai falar de histórias que ainda estamos a descobrir, experiências de pesquisa em um curso de formação de professores em História da África e Educação das Relações Étnico-Raciais, que é o projeto CEAP. Vamos ter a apresentação da professora Ananda da Luz Ferreira, que vai falar do projeto Encontros Confabulantes, aplicando a Lei 10.639 na educação infantil para fortalecer identidades, e a apresentação Diálogos e Trânsitos pela Visualidade da exposição do Valongo à Favela, encontro de professores em uma cartografia coletiva pela cidade, que vai ser apresentado por Karen Aquini, por Gilberto dos Santos, Gilberto Ora e Marcélia Aguiar. Assim como ontem, cada pessoa tem 15 minutos para fazer a sua exposição, e depois faremos um debate do olhar e perguntas e questões do público, dos ouvintes, de nós ouvintes, sobre cada pesquisa. Então, eu convido Kátia Cordeiro para fazer a sua apresentação. Quando tiver faltando 5 minutos, eu vou fazer assim, tá bom, Kátia? Gente, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar participando do evento de hoje. E eu trago, na verdade, um trabalho de pesquisa da conclusão do mestrado, né, que foi feito em Políticas Públicas e Formação Humana, no PPFH da UERJ. E eu gosto de começar com essa imagem que eu ganhei de presente, que ela é de uma fazenda lá de Araruama. Foi uma arqueóloga que me deu. Na verdade, é uma fonte desativada, e eu achei belíssima. Então, sempre que eu apresento a pesquisa, eu gosto de começar com essa imagem. Então, conforme vocês já foram informados, o título do trabalho é A Presença de Negros em Espaços de Instrução Elementar da Cidade Corte, o caso da Escola da Imperial Quinta da Boa Vista. O objetivo do estudo foi investigar a presença de negros no período do Rio de Janeiro, enquanto cidade-corte, né, no século XIX, com ênfase na Escola da Imperial Quinta da Boa Vista, que foi uma instituição criada por Pedro II em 1868. E, inicialmente, ela foi designada para atender aos filhos dos empregados da Casa Imperial e dos moradores da Imperial Quinta. Então, eu parti do princípio de que os negros trabalhavam na Imperial Quinta, né, em diversas funções, e os filhos dessas pessoas poderiam estar matriculados, inscritos nessa escola. E aí, daí eu comecei a investigação. Na verdade, a pesquisa ela pretendeu
desconstruir um pouco, né, desse discurso de que, durante esse período, né, de vigência do escravismo, os negros estiveram à margem do mundo letrado. E, assim, felizmente, isso a gente conseguiu, né, contribuir. Aqui a gente tem duas imagens, né, da Quinta no século XIX, e aquele é um desenho da fachada da escola. E mais tarde, assim, né, mais à frente, a gente vai ver o que restou dela hoje, que vocês podem ir lá. Ela ainda está lá em pezinha. Só para situar, o Rio de Janeiro, nesse período, ele servia, né, para o restante do país como um exemplo. A verdade é que se queria que ele servisse de exemplo nos mais diversos aspectos, né, da cultura, a questão da moral, dos costumes, dos hábitos, enfim. E isso se intensifica com a vinda da família real. E essa citação do André Azevedo já mostra que o Rio tinha essa centralidade mesmo antes do século XIX. Né? Desde o século XVIII, ele já ganhava esse papel de destaque. Só que esse processo civilizador que se intensifica com a vinda da família real para cá, ele vai encontrar algumas barreiras, né, na cidade, alguns desafios que a cidade vai impor. Desafios nos aspectos arquitetônico e urbanístico, né, porque a cidade ela era exaltada pelos viajantes como uma cidade belíssima nos seus aspectos naturais, enfim, a beleza natural da cidade, mas, em si, era uma cidade suja, né, mal calçada, com ruas estreitas, casas térreas, enfim, tinha uma série de questões que as pessoas criticavam muito. E a própria população da cidade, que vai mostrar que a coisa também não é tão fácil assim, né? Porque você tem uma população que chegou a ser quase 50% de escravos na primeira metade do século XIX. E aí você tem o escravo presente nas mais diversas funções. E aí a Marilene Silva traz essa citação que é muito interessante, que ela diz que era o negro na rua, na casa, era o negro nas manufaturas, quer fosse como escravo doméstico, de aluguel ou de ganho. Era o negro alforriado ou mesmo fugitivo que buscava possibilidades no anonimato oferecido pelo espaço urbano. Enfim, era o negro para tudo, carregador de riquezas, das pessoas, dos dejetos e da própria cidade. E aqui tem algumas imagens do Cristiano Júnior, né, com negros em diversas funções. Aqui eu trago só alguns dados dos recenseamentos da primeira metade do XIX, que vão mostrar essa proximidade dos quase 50%, né, da população constituída por escravos. E a gente tem, em 1821, 46,77%, né, uma estimativa, porque os censos eram meio furados, e em 49, 41,51% dessa população era escrava. E aqui eu trago o relato de uma viajante, que é Ida Pfeiffer. Ela era austríaca, uma mãe de família, e ela chega ao Brasil em 1847, ao Rio de Janeiro. E ela deixa esse registro que está incompleto. Tá? Eu só tirei uma parte. E ela diz que verdadeiramente repulsivas são as pessoas que a gente encontra quase interminavelmente apenas negros e negras, com os narizes achatados e feios, os lábios grossos e cabelos curtos e crespos. Além disso, estão em sua maior parte nus, cobertos com trapos miseráveis ou estão enfiados em roupas gastas de forma europeia de seus senhores. A cada 4 ou 5 desses pretos encontra-se um mulato, e somente aqui e ali aparece luzindo um branco. E essa mesma viajante ela vai dizer que, apesar vamos dizer assim, da presença de alma nessas pessoas, elas estariam entre o gênero humano e o macaco. Né, o relato é assim, bastante duro. E tem um livro que me serviu pra caramba, que foi A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, da Mary Keres, em que ela vai dizer que havia uma mobilidade, sim, dos pardos na sociedade brasileira já nesse período. E ela acaba elencando algumas das funções ou profissões que esses pardos
exerceriam nesse período de 1834. Então, entre eles, você tem funcionários públicos, eclesiásticos, estudantes, proprietários, botânicos, professores de saúde e militares, o que dava uma pista da inserção dessas pessoas no mundo letrado. E essa mesma autora, ela traz dados do censo de 1834, mostrando os pardos dentro da população estudante, que constituindo 47,8% dessa população. Só que existia, no século XIX, um regulamento, que é o regulamento de 1854, que proibia a presença de escravos nas escolas. Então, nesse artigo 69, diz que não serão admitidos à matrícula, nem poderão frequentar as escolas, os meninos que padecerem de moléstias contagiosas, os que não tiverem sido vacinados e os escravos. E eles são colocados no mesmo artigo, 5 minutos, das moléstias contagiosas. Jesus, tem certeza que teu relógio está com algum problema? Então, deixa eu passar muito rápido. Aqui, na verdade, eu apresentaria... Por que o escravo, que acredita-se que se tem uma proibição, é porque as pessoas tentaram ingressar nesses espaços. E por que o escravo tentaria ingressar? E aqui uma pesquisadora diz que existia uma série de possibilidades, a partir do momento em que ele aprendesse a ler e escrever. Entre elas, podia significar a obtenção de um ganho melhor, a concorrência com imigrantes portugueses, enfim. Depois eu posso disponibilizar para vocês. Essa Mary Keras, que é essa autora que eu me baseei também, ela diz que no Rio de Janeiro existiam, sim, escravos que sabiam ler e escrever. E ela aponta alguns caminhos que não a escola para a aquisição desse código letrado. Então, ela diz que, ao acompanhar as crianças à escola, então tem essa imagem do Debré, eles também teriam acesso à leitura e escrita. Ali tem uma mucama que, inclusive, carrega os livros da Sinhazinha. E a criança pequena também vai ter acesso às mesmas lições que a menina. Ela diz que também através da contratação de tutores particulares. E aqui eu trago um jornal do comércio, de 1885, pedindo pequenos, um pequeno de até 14 anos, que soubesse ler, escrever e contar. Então, tinha essa demanda. Por interesse dos próprios escravos. Eles também poderiam ter acesso à leitura e escrita pagando seus tutores. E através de escolas privadas vocacionais, onde você ensinava o ofício e também ensinava a ler e escrever. Durante a pesquisa, eu apontei outros espaços onde também eu encontrei negros aprendendo a ler e escrever, inclusive na condição de escravos. No Mosteiro de São Bento, tem uma citação que está lá em cima, que eu nem vou ler, que é no livro do mosteiro, que diz que eles alfabetizavam seus escravos. Na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, inclusive, há uma pesquisa da Persis Maria Canelas da Cunha, que é belíssima, que fala da escola dessa irmandade, inclusive do letramento, para que eu preciso aprender a ler e escrever, o que a gente fazia dentro da irmandade com a leitura e escrita. E as escolas abolicionistas, com destaque para a escola gratuita noturna da Cancela, que funcionava ali em São Cristóvão, e do Clube dos Libertos de Niterói. As crianças também, nascidas livres de mães escravas, tiveram oportunidade de contato com a leitura e escrita em colônias ligadas aos órfãos, que atendessem órfãos. E aqui hoje a gente tem ainda da fazenda agrícola, da fazenda normal, o solar da Imperatriz. E aí chega a Escola do Imperador, que hoje é esse prédio ao lado do zoológico, que é parte da Fundação Rio Zou, da administração da Fundação Rio Zou. Essa escola ganhou 3 nomes ao longo do tempo: Escola de Primeiras Letras diurna e noturna, da Escola da Imperial Quinta da Boa Vista, Escola Mista. 2 fontes primárias foram fundamentais para a pesquisa: esse aqui, regulamento da escola, que está lá no Museu de Petrópolis, e esse livro dos visitantes, que está aqui no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Do livro dos visitantes, eu encontrei 2 visitas importantes que me indicavam que negros poderiam estudar nessa escola do Imperador. Um texto de José do Patrocínio e do João Clapp, que eram abolicionistas. E eles falam muito bem da escola de Pedro II. E o que, na verdade, comprovou a pesquisa foi uma carta de um professor
chamado Joaquim Sabino Pinto Ribeiro, que ele atravessou a minha pesquisa. Eu constituí a vida profissional dele assim durante muito tempo, foi muito engraçado isso. E ele deixa uma carta no Museu de Petrópolis, onde ele anuncia para o mordomo da Casa Imperial que ele matricula indivíduos empregados e residentes nessa Imperial Quinta e ultimamente emancipados do Estado Servil. Então, eles, quando deixaram de ser escravos, buscaram logo a matrícula na escola noturna. Então, é esse documento que comprova o que eu estava buscando. E aí ele deixa os nomes dos supostos ex-escravos, e aí vocês podem observar no que ele está em negrito, a observação que ele faz, que não é analfabeto, não é analfabeto, não é analfabeto, o que indica que, anteriormente, a experiência da escola, eles tiveram acesso também à leitura escrita. E aí eu terminei. Graças a Deus. Tinha um vídeo, mas não dá tempo. Desculpa, devo ter passado alguma coisa. Um minuto antes. Nossa, muito obrigada. Passar a palavra agora para a Marina. Veja se está apagando. Bem, primeiro eu queria agradecer, boa tarde a todos e todas, agradecer a Gleice, também ao Mar. Não é a primeira vez que a gente está fazendo essa parceria, né? Eu acho que eu vim falar um pouquinho do curso de formação de professores, que eu tive a oportunidade de coordenar esse ano, pelo CEAP, e a gente veio até aqui fazer 2 imersões, né, com 2 polos do curso. Mete bronca no PDF, isso. Passa assim, aqui do ladinho? Só apertar do ladinho? Eu gosto de começar as apresentações desse curso com essa frase do Mandela, que eu queria que a gente lesse juntos. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas essa frase é importante para a gente, né, internalizar, chegar e a gente adentrar nesse tema, que é um tema que, antes de tudo, trabalha com a importância das pessoas, dos saberes das pessoas. Então, vamos lá? Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Nelson Mandela, então, nosso ancestral, né, nosso mestre. E você vê que cada um fala num tempo, né? Num tempo, num ritmo. E eu acho que uma das essências, né, desse curso, e que a gente se preocupou muito, eu acho que antes eu tenho que dar primeiro um panorama que o CEAP, né, o CEAP é uma instituição que tem 35 anos de estrada, sempre trabalhando com questões étnico-raciais, né, cursos, formações, capacitações de professores, de adolescentes, concurso de redação, Prêmio Camélia, enfim. Esse é um curso que é a 4ª edição, e dessa vez foi feito em 5 municípios, né? E o objetivo do curso, eu acho que nunca é demais falar, por mais que a Lei 10.639 ela tem 11 anos, né? Mas eu acho que nunca é demais falar, porque tem gente que não sabe ainda, não a conhece ainda, né? Então, é uma lei que torna obrigatório o ensino de história da África, dos afro-brasileiros dentro da escola, e não é uma lei que cria uma disciplina em si. Ela, na verdade, ela se constrói para ser transversal. Então, ela deve passar por todo o currículo da escola. Né? Então, ela deve ser diluída dentro do currículo. Então, não é uma coisa a mais. Muitos professores pensam que é uma coisa a mais, né, para a gente trabalhar, mas não. Ela tem que estar diluída em todo o currículo. Então, a importância desse curso, né, a gente identifica que, infelizmente, apesar da existência dessa lei há 11 anos, a gente sabe que é uma lei nova, uma lei de 11 anos ainda é uma lei nova, mas tem tanta gente brigando por isso já desde tanto tempo, né, para essa lei existir, outras tantas, que ainda o resultado disso dentro da escola, do cotidiano da escola, ainda é muito pequeno, perto do que a gente poderia ter em termos de alcance, né? Então, tem gente que ainda não, como eu falei no início, tem gente que desconhece ainda como a lei deve ser aplicada. E a gente, identificando isso, a gente resolveu criar esse curso, né? Esse curso de formação para professores, que esse ano também foi aberto para alunos de licenciatura
principalmente pedagogia, mas também estavam pessoas que trabalhavam com arquitetura, trabalhavam com outras áreas do conhecimento, porque a gente sabe que a lei ela ultrapassa os muros da escola, ela tem que ser aplicada em muitos lugares, e eu acho que esse é o nosso objetivo e a nossa meta, né, enquanto educadores. Esses desafios que a gente tem exatamente passam pela aplicação dessas diretrizes curriculares nacionais, né, que se relacionam principalmente com o cotidiano, porque a gente sabe, nós somos pesquisadores, né, a maioria daqui talvez pesquisa o tema e tem interesse, que, infelizmente, quando a gente realiza nossas pesquisas, e eu pesquisei a lei durante algum tempo, fiz trabalho etnográfico nas escolas, eu trabalho com educação também, a universidade, o que a gente produz, fica muito distante do cotidiano da escola. Né? Então, muitas vezes, a gente não sabe os desafios que esse professor, dentro de sala de aula, está enfrentando para poder aplicar a lei. Porque a gente sabe que a escola é uma comunidade escolar e que depende da gestão dentro da escola aceitar um conteúdo novo dentro da sala de aula. Trabalhar, por exemplo, com História da África, que foi meu tema de pesquisa também, trabalhar as interseções entre História da África e ensino religioso, que é um dos tópicos que mais pegam dentro da escola, porque você não quer trabalhar, falar de candomblé é um tabu, falar de orixá é um tabu. Então, muitas gestões que, não digo que todas, né, porque eu acho que a igreja neopentecostal ela é vasta, diversa, não tem como preconceituar, mas existe uma forte resistência a você tratar desses assuntos dentro de sala de aula da escola. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar e de bater, né, nesse ponto. Então, a ideia era a gente formar esses profissionais e, principalmente, a gente usa uma palavra, e como eu tenho pouco tempo, eu não vou me adentrar muito nesse PowerPoint, mas quem tiver depois interesse, é só pegar meu e-mail, a gente pode conversar melhor. Mas o nosso desafio maior era seduzir esses professores, que muitos deles chegavam lá sem conhecer a lei, a querer pensar o que é essa lei e como é que eu insiro ela dentro da minha prática escolar. Porque, com todos os desafios que a escola brasileira tem hoje, né, de falta de pagamento, né, um desrespeito com a categoria dos professores, a gente sabe que é mais um desafio para a gente pensar. Né? Então, como é que a gente seduzia essa pessoa a querer falar nesse tema, que é um tema que, muitas vezes, quem não tem o fenótipo negro, quem não vivencia o racismo no seu cotidiano, tem, muitas vezes, uma resistência que fala, de novo, esse tema de preto aqui. E como é que a gente seduzia essas pessoas a entender que aquele tema também faz parte da cultura da gente, né? Da cultura brasileira. Então, para além de ser um tema que interessa pessoas negras no seu fenótipo, é um tema que interessa a todos nós. Porque faz parte, como a professora bem colocou, e tem pessoas que estudam isso, né? A gente estuda isso também, é um tema que tem a ver com a cultura brasileira antes de tudo. Então, dentro dessa pesquisa e desse desafio, a gente percebeu que muitos professores, aqueles que conheciam, muitos deles perguntavam como aplicar, né, em sala de aula. Porque muitas vezes alguns conhecem, mas tudo bem, e aí? O que eu faço com isso? Né? Como é que na minha aula de matemática eu falo de África? Como é que na minha aula de biologia eu falo de África? Né? Essa era a pergunta que a gente tinha de muitos professores. Né? Então, a estrutura do curso ela teve alguns módulos que tentavam tocar em áreas diversificadas do conhecimento que a gente aprende na escola. Então, a gente teve aula de etnomatemática, educação, teve aula de racismo na escola, enfim, teve aula de literatura africana. Então, a gente tentava realmente sensibilizar esse professor e trazer conteúdos propriamente ditos para ele pensar como é que ele poderia fazer transposição didática, né? Porque é um desafio para a gente no próximo ano, porque a gente ainda pensa que o formato que a gente fez desse curso ainda está muito afastado de uma corporalidade, né? É muito cuspidis, né? Ainda, a gente fala muito assim ainda e não tem a relação dialógica e circular que tem a ver com essa africanidade que a gente está buscando também, né? Porque essa circularidade, oralidade, né? Trazendo um pouco da professora Zilda Trindade, que é a nossa coordenadora pedagógica, que são conceitos afro-brasileiros também, que a gente tem que enfatizar. O nosso desafio também é esse, né? O nosso desafio de todos nós. Como é que a gente coloca na nossa prática essa circularidade, essa oralidade, essa corporalidade, que é diferente de uma corporalidade europeia, que a gente está massificado, né, hegemônico dentro da nossa educação.
nosso corpo, né? E aí o curso, formalmente, tinha 75% de presença, né? Essa é a parte um pouco mais burocrática e que era importante, mas, enfim. O formato dele era de um seminário, né? A gente começava com um seminário, Caminhos para uma Educação Democrática, onde a gente chamava algumas pessoas convidadas para participarem da mesa, e existia também uma performance poética com algumas poesias de autores negros, enfim, tudo isso para pensar no que eu vou chegar a falar agora, que são os projetos finais, né, da gente, porque que é aqui. Esse foi o nosso desafio maior, na verdade, né, porque para além do momento do Cuspe-Giz, que é muito importante, né, que a gente tem que pensar em outros formatos mais interessantes para trabalhar com isso, a gente tinha um desafio de produzir cada grupo de trabalho, a gente dividia os professores em grupos de trabalho, e eles tinham um desafio de descobrir histórias na região deles. Eu só vou abrir um parênteses, né, a gente teve, nesse ano, a gente trabalhou em 5 polos, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Macaé e São Gonçalo. Né? E esses polos, eles também abrangiam outros municípios. Então, numa turma, a gente tinha 40 alunos, 45 alunos, enfim, e variou mais ou menos dentro desse número. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Então, em cada região dessa, que histórias existem dessa população negra, né, que marcaram aquela região? Porque muitas vezes a gente fica falando da parte vazia do copo, né? A gente cai muito ainda, eu acho que a gente, como movimento negro, muitas vezes, num discurso de vitimização, que eu acho que não cola mais. Eu acho que existe uma necessidade da gente pensar que atores foram esses, relevantes para a nossa cultura, que foram invisibilizados durante o tempo. Né? Eu estou reconhecendo algumas pessoas que eu conheço o rosto aqui. Eu fiz um curso com Zoilda também, de cartografias sociais, étnico-raciais, e é interessante de passar pela cidade com esse olhar. Né? Mestre Valentim, que foi um mestre que construiu milhões de partes da arquitetura importante aqui na nossa cidade, que a gente desconhece. Né? Então, essa invisibilidade que nos incomodava, e isso gerou a ideia de a gente criar esses projetos finais, né? Que estão em concepção. O curso está finalizando agora em 2 polos. 2 polos já terminaram. Eu trouxe um pedaço de um trabalho, mas eu acho que não vai dar tempo de mostrar, mas que eles pegavam, a ideia era eles pegarem pessoas conhecidas, então, por exemplo, contadoras de história da região, vizinhos, pessoas que trabalham e têm um certo alcance na área que as pessoas moram, e fazerem entrevistas com essas pessoas, registrarem a história delas. Então, muitas biografias surgiram de pessoas ali que eram relevantes para a região, que faziam trabalhos maravilhosos e que ninguém conhecia. Então, a gente teve 2 impactos importantes dentro desse projeto, né? Que é a valorização dessa cultura negra em âmbito local, que é extremamente importante para a gente potencializar os nossos trabalhos, e a valorização do meu lugar de atuação. Né? Porque muita gente está pensando lá, e a gente sabe muito pouco sobre África. Né? A gente tem que separar as 2 coisas. Né? Uma coisa é falar de África, que são os nossos ancestrais também, mas é falar de afrodiáspora, né, que é nós afro-brasileiros, o que foi gerado a partir desse encontro aqui. Né? Então, o que foi gerado a partir desse encontro aqui? Muita gente, muitas histórias, né, que estão ali, às vezes, do nosso lado, na nossa avó, né, na nossa família, dentro da nossa própria história, que a gente, muitas vezes, acha que está muito distante, né? Por mais clara que seja o nosso tom de pele. Então, eu não quero ultrapassar... Gleice, quanto é que eu tenho? 4? Então ainda dá. Então, assim, esse círculo aqui, essa dinâmica da continuidade, tem muito a ver com a forma também que o CEAP trabalha, que é sempre colocar a pessoa, e tem a ver também com essa ancestralidade, né, que é um dos valores que a gente tem que valorizar dentro dessa cosmologia afro-brasileira, que é da continuidade do mais velho e do mais novo, a relação entre o mais velho e o mais novo. Né? Então, a gente tem uma equipe muito jovem trabalhando, ao mesmo tempo uma equipe muito mais velha trabalhando para a gente exatamente trocar essas experiências. Né? Então, tem a ver também com uma forma do que a gente trabalha institucionalmente. Bem, a pergunta de motivação, né, que era quais foram os personagens afro-brasileiros e africanos que integraram a formação de nossa cultura nacional. Então, a gente conhece Zumbi, algumas pessoas conhecem Luísa Maim, Mestre João Grande, Lélia Gonzalez, entre muitos outros que poderiam colocar aqui. Mas quem a gente... Tá, vamos lá. Né? E outra motivação, não tem pergunta motivacional. Quais histórias afro-brasileiras e africanas ainda estamos a descobrir? Né? Então, o nosso trabalho, eu acho que o trabalho de todo educador, é a gente pensar nessas novas histórias que estão
submersas, né? Essas memórias submersas que a gente tem que conseguir cavar com as nossas pesquisas, e eu acho que a escola é um ambiente muito potente para a gente fazer esse trabalho com os alunos também, porque, como eu falei, muitas vezes as histórias estão na nossa própria família, né? E muitas surpresas eu tive nesse curso, porque a descoberta do racismo, da existência do racismo, que muitas vezes não é óbvia para algumas pessoas, e nem tem que ser, porque a história do Brasil é uma história de camuflar o racismo, né, dentro da nossa cultura, de diluir ele, tem a ver com a identificação do racismo que há em nós. Né? E é muito ruim se descobrir racista. Né? E é duro, e a gente não admite que a gente tem uma parte grande racista. Né? Então, eu acho que esse curso era um convite também à autoobservação. Porque para você ir para fora e pesquisar o outro, é muito importante a gente se conhecer também e, né, saber como a gente funciona, em que momentos esse racismo se manifesta. Então, a gente teve experiências assim, com professores, chegaram lá, eu acho que toda pessoa tem o direito de escolher o cabelo que ela quiser usar. Tá? Mas eu sou suspeita. Né? Eu botei dread no meu cabelo realmente pensado, porque eu queria valorizar essa estética negra. Né? E eu via professores entrando com curso de cabelo alisado, e saindo com tranças, assim, depois do 10º encontro. E realmente, para mim, era a minha maior presente. Assim, quando eu chegava e olhava e eu vi aquela pessoa que ela estava entendendo que o corpo dela era política, né, eu falava, poxa vida, tá bom, já foi. Né, foram 10 encontros, né, o formato do curso eu não falei. Eu realmente escolhi me ater ao que é essencial, depois a gente pode falar de formatos de curso, mas talvez seja importante de mencionar. Foram 10 encontros, né, com esses 5 polos. E aí a gente está querendo culminar com o encontro de todos eles, né, num evento de encerramento final. Eu não sei se vai ter perguntas depois, é isso? Então, eu queria agradecer a atenção de todos. Eu estou à disposição para poder conversar também. Enfim, o CEAP é uma instituição que ela tem muitas atividades que ele realiza dentro dessa temática também. A gente tem cadernos pedagógicos, né, com pesquisas, com dissertações que foram transformadas em cadernos pedagógicos, né, conversas pedagógicas. Alguns de vocês devem conhecer. E também, enfim, a mim, né, eu sou Marina, eu trabalho também com isso. Sou formada em antropologia, tenho toda uma pesquisa dentro dessa área de africanidades dentro da escola, enfim. Eu estou aí para ouvi-los e para conversar. Obrigada. Ananda. Boa tarde. Como ela falou, meu nome é Ananda. Eu sou educadora e hoje eu formada em pedagogia. Hoje eu estou atuando na educação infantil do município do Rio de Janeiro. E eu trouxe aqui para compartilhar com vocês foi uma experiência, um relato de experiência do que estou desenvolvendo desde que tomei posse como professora de educação infantil na educação infantil, apesar de já ter trabalho quando eu estava no fundamental em outros espaços. Né? Essa atividade ela foi desenvolvida numa creche municipal Casa Branca, professor Paulo Freire, que fica localizada na favela Casa Branca. Para quem não conhece, a favela Casa Branca ela fica na usina, na Grande Tijuca, né? Zona norte do Rio, e no Complexo do Borel, uma favela paralela ao Borel. Aí as pessoas já começam a se localizar. Né? Quando eu falo Casa Branca, ninguém conhece. A turma que esse ano eu estou, ela tem 19 alunos, que iniciaram o ano com 3 anos de idade, estão findando com 4 anos e meio. E para a aplicação desse projeto, para o desenvolvimento, estiveram envolvidas 3 educadoras, eu e mais 2 auxiliares de educação infantil. E as atividades foram durante esse ano letivo. A atividade que eu quero mostrar para vocês, ela foi baseada nesse livro, que é o Mundo no Black Power, de Taió, da Kilsan de Oliveira. Depois eu posso até passar para vocês verem. E ela teve... Não, antes de falar por que eu escolhi essa atividade, teve outras que antecederam a essa, mas essa, na minha concepção, foi divisor de águas
dentro da sala, que daí foi aonde eu comecei a ver resultado com as crianças. Eu comecei a ver as crianças mudarem pontos de vista. E ver isso em criança de 3 e 4 anos, para quem é professor, assim, a gente às vezes só vai ver alguma coisa que a gente começou a plantar lá em fevereiro, em dezembro, e começar a ver isso lá para maio, que foi quando eu trabalhei com o livro, foi muito gratificante para mim. Então, ele teve como principal objetivo desconstruir o racismo presente, tanto na fala dos alunos, como nas falas das educadoras, né, os funcionários e dos pais. Valorizar os cabelos crespos e os penteados afro, que é essa a proposta do livro. Conhecer a cultura e a história africana e afro-brasileira e sensibilizar para as ausências e necessidade da representatividade negra na mídia. Dentro do primeiro objetivo, acho que é bom especificar. As falas eram o seguinte: dentro da creche, né, a gente tem o cuidar e o educar que andam junto, e o banho da criança é dado na escola. Era muito comum as crianças virarem e falarem assim: olha o cabelo dela, o maior cabelo de bruxa, olha lá a bruxa. Era assim. E aí aquilo ia me incomodando, né? Sempre as meninas de cabelo crespo. Tinha criança que não soltava os cabelos. Os pais mandavam de cabelo preso exatamente porque não queria, tipo assim, ter a possibilidade da menina mexer no cabelo da menina na escola. E as auxiliares também, elas tinham muito assim: vou pentear por último o cabelo. Vem cá, você que tem um cabelo ruim, para eu pentear logo antes que seque. Aí aquilo vai incomodando, né? Você fala, às vezes ouve, não ouve, eu falei assim: então a melhor maneira é ir para a prática, né? E aí o trabalho foi desenvolvido dessa maneira. Comecei com a contação de história, com imagens belíssimas do livro. Trouxe diferentes penteados, e o bom que era ano de Copa, né? O Black Power, então, tipo assim, tava ali vários jogadores com Black Power. Trouxe a imagem da Kill Sun, trouxe imagem com turbantes, trouxe um pouco do que era o movimento Black Power para eles. Depois que eles tiveram o primeiro contato com isso, eu trabalhei com ele, e aí é o processo de construir de forma interdisciplinar. Eu trouxe a cartografia, apresentei para eles o mapa da África, o mapa do Brasil, né? Falei para eles da África continente, o país Brasil, que se deu essa conexão, como se deu. Trabalhei com eles matemática, né? Daí pequenos a gente trabalha cor, igualdade, cores semelhantes do Brasil e da África, cores diferentes. Questão de textura, eles pintaram o oceano com um pé, né? E aí veio a questão da revista, que ali foi o primeiro momento que eu percebi mudanças. Trouxe para eles e falei: agora nós vamos procurar pessoas com cabelos, com penteados afro. Eu quero gente com Black Power, com trança, com dread, vamos lá. Aí entreguei revista do dia a dia, que está na banca, né? Que fala de novela, dos artistas globais, que era essa revista que a gente tinha. Aí um aluno vira e fala assim: ai, tia, que trabalho difícil. Como que eu vou encontrar uma pessoa negra nessa revista? Só tem gente branca. Eu falei assim: ótimo. Daí, daqui a pouco, vem outro. Tia, tá difícil, procura. Você olhou todas as revistas? Tem mais revista lá no armário. Ai, tia, tá muito difícil esse trabalho. Eu sabia que estava difícil mesmo, peguei as revistas que eu tinha levado na bolsa, sentei com eles, fiz uma conversa, a gente dialogou sobre isso, por que não tinha, as ausências, perguntei se eles viam na televisão. Eles começaram a perceber que não tinha. Aí, entreguei as revistas que eu levei na bolsa e falei assim: agora cortem, façam o mural. Aí eles conseguiram construir um mural de pessoas com penteados africanos, né, com dread e vários outros. Outra coisa também que foi interessante, a gente pediu para as mães, que daí a gente consegue dialogar, né? A criança pequena na creche, ela tem o pai mais presente. A gente trouxe a técnica de stencil e trouxe para eles pintarem camisas com Black Power. Para quê? Para ter essa culminância. A gente convidou todas as crianças a saírem com Black Power, a soltar os cabelos. E aí foi outra diferença muito grande, onde teve o divisor, né, de águas que eu falo. Essa menina lá em cima, que está de costa, trouxe o espelho para elas se olharem, para elas verem a beleza, essa coisa do se olhar no espelho, né? Aí ela lá em cima era uma das meninas de cabelo de bruxa, né? E essa daqui nunca soltava o cabelo, logo abaixo, que está em frente, segurando. Ela sentiu uma alegria de ter soltado o cabelo. E no processo de arrumar o cabelo, uma daquelas crianças que ficavam lá falando chegou e falou assim: nossa, tia, olha como ela está bonita, como o cabelo dela é lindo. E ele nunca mais chamou nenhuma criança de cabelo de bruxa na sala de aula, nem ele, nem outros. Então, tipo assim, eles começaram a ver a beleza dentro da estética do cabelo crespo, porque a gente tem a ditadura do cabelo liso, né?
E aí todos eles saíram com a blusa pintada e o cabelo soltos. Aí, infelizmente, a menina alisa o cabelo, né? O menino raspa. Eu não tinha nenhum menino de cabelo solto para fazer um black power no menino, mas botamos faixa, trabalhamos essa questão estética. Eu trouxe esse trabalho porque ele foi o divisor de água. E ele representa bem essa fala da Whoopi Goldberg, que fala que quando ela viu, né, no Star Trek, né, aquela atriz principal negra, ela corre para a mãe e disse que agora ela podia ser alguma coisa, porque não era a empregada doméstica que estava sendo representada negra, assim a heroína, né? E aí, por que eu botei essa frase? Porque quando as crianças pequenas estão na educação infantil, é o primeiro momento que ela tem com o mundo, porque eu saio da minha casa e vou lidar com o mundo. E que esse mundo eu vou encontrar? Né? Que esse mundo nós, professores, vamos proporcionar para a criança? Que tipo de reflexão e de representatividade eu vou trazer para essa criança? E acho que ali, no processo do início da formação da identidade, entra o professor, os educadores envolvidos, como essencial para a mudança de paradigma e de olhares. Né? E aí a grande dificuldade que todo mundo fala, como que eu vou trabalhar questões étnico-raciais no meu cotidiano? E aí, porque eu acho que já está quase estourando meu tempo, vou falar rapidamente. Tá. Uma coisa que eu acho que a gente tem que refletir é trazer de forma interdisciplinar. Tudo bem que lá a lei indica que é para trabalhar em história, em arte, mas isso não significa que na matemática não vá trabalhar. Que você não vá trabalhar questões étnico-raciais na geografia, não vai trabalhar na biologia, tudo você pode trabalhar de forma crítica. E aí eu trouxe outra questão, porque daí tem as auxiliares, eu compartilho com elas o planejamento. Né? Elas chegaram assim, Ananda, toda vez que você traz essa coisa, ou você traz coisa de mulher, com essa coisa feminista, ou você vem com essa coisa do negro. Vamos trazer coisa do cotidiano das crianças? Eu falei assim, o que você propõe? Vai trabalhar a Dona Aranha. Aí eu fui para casa, gente, eu vou trabalhar a Dona Aranha. Ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer com a Dona Aranha, com as minhas crianças? O que eu vou trabalhar com isso? Fui para casa. Aí comecei a pesquisar. E aí é o papel do professor, o professor pesquisador, que não constrói o planejamento em cima da questão básica, ele vai além. Né? Fui pesquisar e descobri que nas zonas temperadas existem as tarântulas. E que na África existe, na Angola e na África do Sul, tem tarântulas. Aí eu falei assim, ótimo, vou trabalhar a tarântula, a aranha africana. Aí eu levei para a sala de aula a Dona Aranha. Aí eu trabalhei em matemática, porque eu trabalhei com taxa, trabalhei psicomotricidade, que eles rasgaram papel, colocaram dentro da aranha gigante que a gente construiu. Trabalhei cartografia, porque a gente viu vários países onde tem a tarântula. Trabalhei, eles construíram, brincaram. Trabalhei divisão, porque eles contaram e dividiram quantas pernas tinha para cada lado. E por aí ia. Né? Além disso, tipo assim, A Origem da Chuva, que foi outro livro que eu trabalhei, que eu trouxe também, quem quiser dar uma olhada. É um livro que foi lançado esse ano. E ele conta uma lenda da chuva, de como surgiu a chuva. E aí, eu trabalhei com os alunos ciência e arte e relações étnico-raciais, porque eu trouxe para as crianças o estado físico da água, está pequeno, mas eles todos tiveram gelo, viram o processo do gelo se transformando em água. Levei água quente, a gente trabalhou o vapor, o que era o vapor, a gente fechou a garrafa PET, eles viram o processo da chuva, como se formava. A gente trabalhou com uma técnica de arte, que é a técnica gotejar, para fazer pinturas. E aí a gente construiu toda uma semana com registro. Ali tem o desenho, o grafismo deles estão em desenvolvimento. Mas a gente sempre pergunta para eles o que eles desenharam. Aí a menina desenhou o saco, a água derretendo, o vapor virando água, né, e as plantinhas se alimentando da água, segundo ela. E aí a gente envolveu ciências, trouxe a questão racial e trouxe também arte, né, para a sala de aula. Essas 3 experiências que eu trouxe foram algumas do que a gente vem desenvolvendo dentro de sala de aula desde muito tempo. Eu tenho compartilhado no blog, né? Por quê? Porque eu acho que conhecimento, saber não pode ficar guardado, e uma forma de militância é a gente mostrar que é possível. Esse é o papel não só da academia, mas é o papel de cada cidadão que procure, que busque uma educação transformadora. O blog tem lá algumas ações, eu trabalhei com o Bax, eu trabalhei um baobá geométrico. Ali a galinha de Angola foi a que antecedeu o Black Power de Taió, que ela trouxe a questão da ancestralidade,
da história ser antes do nosso nascimento, e a gente fez um trabalho, tem lá mais explicado, né? E aí é isso, foi mesmo nesse intuito de compartilhar um pouco, de mostrar que é possível, e quanto antes a gente começar a trabalhar, seja na educação infantil mesmo, na creche, com as crianças antes de ir para a escola, trabalhar as questões que afligem a sociedade, seja a questão de gênero, a questão étnico-racial, é importante, porque é ali que se constitui a identidade, é ali que se constitui, desenvolve hábitos, habilidades que vão estar sendo levados por toda a vida. Né? E aí eu me senti representada desde pequeno, isso vai me empoderar de uma certa maneira que eu vou dizer, é possível, eu tenho possibilidade de estar nesse mundo e fazer. Né? Meio que ela disse, né? Eu posso ser qualquer coisa no mundo. Então, é essa realidade que eu tento trazer para os alunos dentro de sala de aula. Acho que foi, né? Obrigada. Chamar agora Karen, Gilberto dos Santos, Gilberto Hora e Marcele Aguiar. Quero ver como vocês vão dividir aí esses 15 minutos. Olhem para mim, tá? Que a Nana ficou de costas. Bom, boa tarde. Eu sou Karen, eu sou educadora supervisora aqui no museu, aqui no MAR. Estou aqui com Gilberto Hora. Fala um pouquinho só. Olá, sou Gilberto Hora, sou professor de artes visuais do CAP do FRJ. Estou aqui também participando desse grupo. A gente fez um grupo de professores no encontro sobre a exposição do Valongo e a gente vai compartilhar as experiências que a gente teceu nesse encontro, né? Boa tarde, meu nome é Marcele, eu sou professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio e professora também de Magé. Boa tarde, eu sou Gilberto, sou graduando em História pela Unirio, trabalho numa ONG em Nova Iguaçu com a conscientização do negro e a participação, a valorização das crianças com a sua identidade cultural. Bom, eu vou, na verdade, apresentar um pouquinho, explicar como que esse grupo se conformou, né? Porque diferentes origens. Na verdade, a gente se encontrou numa formação de professores aqui no MAR, com professores. E essa formação, na verdade, é um projeto que a gente tem fixo aqui no museu, né? Que acontece todos os sábados à tarde. E cada mês a gente pensa num tema, num recorte em uma das exposições. Na formação que a gente fez em conjunto, o tema era Imagens desde a Periferia, na exposição do Valongo à Favela. Então, a ideia era a gente pensar um pouquinho nessas relações entre centro e periferia, não apenas no sentido geográfico, mas cultural, social também. E aqui a gente vai trazer um pouquinho, cada um deles trouxe um pouco do que a visualidade da exposição gerou de questões para a nossa discussão, assim, porque acho que é importante pontuar que a formação é com professores e não formação para professores ou de professores, porque a intenção é justamente a gente se formar junto, assim, tanto o museu, que acaba se contaminando das questões dos professores e de uma outra perspectiva que a gente não enxerga só daqui, né? E também acredito que o professor também poder enxergar no museu e na arte essa possibilidade de ativar as discussões dentro de sala de aula e também dentro do espaço do museu, né? Ser esse espaço de discussão, assim. Então, vou passar a palavra, porque o tempo é curtinho e tem muita gente. A imagem. A sua imagem. É só uma imagem da formação. Boa tarde, gente. Então, eu escolhi essa imagem, que é uma fotografia do Carlos Vergara sobre o Carnaval de 72 na Presidente Vargas, né, que mostra esses três negros. E pensando cartografia também como a construção de uma imagem, né? Você constrói uma imagem de referência, que o mapa seria uma imagem de referência. Então, a construção de uma imagem acaba se referenciando, você pode referenciar depois, negativamente ou positivamente, né? Então, cabe ao professor, por exemplo, no caso de artes visuais, estar direcionando essa discussão para discussões positivas, críticas dos alunos. Por exemplo, a questão dali a colega falou sobre o cabelo, né?
a última que falou. E quantas discussões possíveis não dá essa imagem sobre cabelo, né? Sobre o carnaval. O próprio Carlos Vergara, falando sobre essa imagem, fala sobre o carnaval, que é o cacique de Ramos, que todos são caciques. Então, o poder está dividido entre as pessoas ali. E fazendo um contraponto também, eu queria falar, elaborei uma frase pensando assim: quem são essas pessoas, como e por quem são representadas? Fazendo um link com o que tem na exposição, materiais de Rugendas e de Debré, né? E também as fotografias estatais, eu chamaria de estatais, de Malta e Ferrez, que apesar de representar o ambiente da cidade, a favela e entre outros ambientes, a gente tem que pensar que todas essas pessoas estão sendo financiadas pelo Estado, né? Então, o Malta e o Ferrez como representantes, fotógrafos estadistas, e os anteriores pintores também. E de como isso interfere uma imagem. Quando você compõe uma imagem, você está criando um discurso. Então, como esse discurso não é do negro, vamos dizer assim, então o negro está sempre como representado, como fotografado, como pintado, né? Ele nunca se pintou, não aparece isso. E isso muda o discurso da imagem, né? E cabe ao professor estar alinhavando isso para uma discussão positiva. E na exposição também, que eu não trouxe a imagem, mas a gente tem como contraponto o Maurício Hora, né? Que é um fotógrafo que se intitula Favelado, né, nascido na Providência, e que a fotografia dele está altamente ligada ao lugar que ele nasceu. Então você faz esse contraponto do registro de quem veio daquela comunidade, daquele local, e de quem vem de fora e fotografa, o registro, pinta, etc. Então é importante que o professor esteja atento a como é construída essa cartografia dos alunos e a dele, ampliando, né, possibilitando assim uma ampliação desse mapa, vamos dizer assim, evitando furos e promovendo diversidade. Acho que essa é a minha fala, né? Boa tarde. Bom, a minha imagem, ela é uma imagem que você vê vários tipos de escravos, mas, na verdade, você, aproveitando a fala do colega, eles são representados. Porque, vamos dizer, dentro da história, eu sou grandão de história, você dificilmente encontra a história do negro. O negro, ele passou por um processo, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que desde quando a família real resolve vir para o Brasil e fazer daqui a capital do império, você começa a passar por um processo de civilização da cidade. E o que acontece? O negro é o mais atingido, porque na metade do século XVIII, né, já nessa época, nos meados, você encontra a metade da população sendo negra. Comparado com São Paulo, representa 9% da população de escravos negros. Então você olha essa imagem, você pensa assim, você vem de caminho, na bola, Angola, mas você olhando bem, o negro, ele não está com a vestimenta que ele usa na Angola. Essa vestimenta é que ele já foi no processo de civilização. E se a gente chegar mais adiante, quando a gente chegar no caso do prefeito Pereira Nunes, que começa a organizar a cidade, principalmente nessa nossa área que estamos aqui, que ele chama de periferia, você vai encontrar o quê? Pereira Passos, desculpe. Você encontra o negro sendo cada vez mais afastado, e vai se formando a periferia. E o que vem a ser a periferia? Vai ser aquele que vai sendo colocado à margem da sociedade. Então, o negro, ele vai perdendo a sua identidade e vai tendo a sua identidade modificada. Ele vai encontrando na periferia, no subúrbio carioca, o local aonde que essa identidade, a sua resistência cultural, ela vai poder se manifestar. A periferia, ela vai se tornar o local onde o negro, ele vai poder ser ele mesmo, ele não vai precisar mais se fantasiar de branco. Porque antes da abolição, para transformar a cidade com esses ares europeus, começou a esconder os negros dentro de casa. Entendeu? Porque o negro não era mais bonito de se andar na rua. Então, e quando após a abolição, aonde que o negro vai parar? A capoeira, ela começa a ser criminalizada.
o negro, as tias baianas que a gente encontrava nas esquinas, que vai dar origem aos camelôs, hoje, elas também começam a ser marginalizadas. E o que acontece? Você vê o negro cada vez mais andando para o subúrbio, aí vamos ter em Madureira um ponto de resistência do samba, vamos ter na Mangueira, vamos ter nessa área da pequena África, onde o negro ele pode buscar ser ele mesmo, onde que o cabelo crespo ele não é mais motivo de vergonha, aonde que a cor da pele, aonde que ele começa a fazer uma flexibilidade cultural. Então, assim, o que a gente discute muito no curso, esse imaginário, essa questão do território entre o que vem a ser centro, o que vem a ser periferia, a gente pensa assim, a questão da centralidade. O que vem a ser centro, entendeu? Como esses lugares que nós vamos ter como resistência negra, ele vai se tornar o centro para o negro, vai ser o local onde eles vão poder manifestar a sua cultura e garantir a sua identidade. Essa é a minha fala, Bri. Bom, a minha parte é falar sobre como se costurou, né? E professores de diferentes áreas acabam que aprendem uns com os outros, né? Foi uma verdadeira sala dos professores ali, aquele papo que a gente tem em cada sala dos professores. E aí um de artes, outro de história, a outra de inglês. E a minha realidade, ela é um pouco diferente da realidade de alguns que estavam aqui, porque eu atuo pela Prefeitura do Rio em 2 comunidades que hoje tem sido muito falada na mídia, que é o Chapadão, e também trabalho na Pedreira, né, que são comunidades rivais, para quem conhece. E o nosso gueto, né, como não é diferente, a mídia tenta passar, né, uma imagem que eu faço uma pergunta a vocês. Vocês acreditam que tudo que aparece na mídia é realmente o que acontece? Vocês acham que na periferia se vive como as novelas retratam, como os filmes retratam? Essa referência que fazem as comunidades, vocês acreditam que sejam real? Pois bem, nós temos na comunidade, sim, violência, não tem como negar. Nós temos o medo, nós temos tudo que realmente vem daquele lugar. Mas nós temos também coisas boas, né? E as coisas boas que vêm da favela, elas muitas das vezes são apagadas. Por quê? Porque vem do negro. E a imagem que eu escolhi para fazer referência é a Batalha dos Passinhos. Por quê? A Batalha dos Passinhos, ela vem daquilo que nós fizemos como capoeira. E aí, da capoeira, surgiu a Batalha dos Passinhos, que é a cultura do gueto, e que foi divulgada para o mundo através da Coca-Cola. Então, as pessoas começaram a achar importante a Batalha do Passinho, porque a Coca-Cola patrocinou um grupo de pessoas que moravam na periferia para dançar dentro do momento da Copa. Mas por que não nós divulgamos aquilo que é bonito na favela? Por que eu, enquanto favelada, ou eu, enquanto negra, não divulgo aquilo que eu acho importante, aquilo que é minha cultura? Porque um dos termos que foi falado foi o branqueamento da cidade. Não é interessante falar para o povo que Machado de Assis, por exemplo, era um negro? Então, esse branqueamento fez com que muita cultura, muita identidade, muita história fosse escondida, fosse calada, fosse renegada. Isso não é para ser escondido, isso é para ser mostrado, a começar de nós, que somos negros, que estamos na periferia, mostrar que nós temos o nosso valor. A gente também está aí para mostrar a história do nosso Brasil. E essa é a minha fala. Acho que alguém tem alguma pergunta, alguma fala?
Nós vamos abrir, então, agora para uma rodada de debates, passar o microfone para quem estiver interessado, de fazer as perguntas para os expositores. Pedir só para quem for fazer pergunta, fazer de pé no microfone, porque a gente está fazendo o registro para gerar memória, né, e material sobre esse encontro. Como bem foi falado aqui, a gente precisa compartilhar essas discussões, então a gente falar no microfone para que o pessoal possa captar o som, tá bom? Obrigada. Alan, eu acho que esse aqui está desligado. Oi? 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 Agora foi? Pronto. De pé? Tá. Então, boa tarde. Eu queria dirigir minha pergunta à Marina, acho que é a Marina, né? Quanto a essa questão que você falou do enfrentamento, né? De aplicar e estar discutindo temas de africanidade na escola. Eu queria que você falasse sobre alguma experiência ou como você vê essa abordagem, visto que muitos ambientes, às vezes de escolas, estão impregnados por essa pentecostalidade, né? Então é um enfrentamento muito direto, muito duro, se você tratar, e no outro dia tem pai na porta da escola, e é muito complicado essa abordagem. Eu queria que você falasse um pouco disso. Pode ser? Ora é seu sobrenome, qual é o seu? Ora, Gilberto. Gilberto Ora. Nem o Maurício Ora são parentes? Não sou. Queria ser. Então, na verdade, eu parto da experiência, né, minha e também dos outros professores, né, muitos professores tiveram no curso, que uma das dificuldades maiores, realmente, dentro da escola é trabalhar o ensino religioso, né, a questão religiosa dentro da escola, que hoje no estado do Rio de Janeiro foi transformado em lei, né, a pessoa não é obrigada a ter aula de ensino religioso dentro da escola, mas existe essa introdução. E, na verdade, toda a preocupação, né, e a gente tem que pensar que, quando a gente pensa em África, infelizmente, ainda há uma limitação da gente pensar em África no singular, né, como um país, como uma cultura só, sem ter uma diversidade. E isso é o que os professores apontam muito, é o que eu observo também, porque aí você resume o continente africano diverso ao candomblé, que nem foi criado dentro de África, né, que foi criado no Brasil. Então, a África também é muçulmana, a África católica, neopentecostal. Então, eu acho que, muitas vezes, a limitação de conhecimento que a gente tem específico sobre o continente nos interrompe essa discussão em sala de aula, porque... e também tem mais um ponto, né? A tentativa de conversão, às vezes, do aluno, que acontece que o professor, às vezes, que tem uma religião X, ele está tentando convencer o aluno a também ser parte daquela religião, da maneira dele, né? Mas fazendo uma oração no início da aula, que muitos alunos ficam constrangidos, porque não é a religião deles, e eles não querem participar. Né? E alguns relatos que eu tive da professora obrigar o aluno a participar. Então, tem detalhes, porque tem algo que eu acho muito lindo no trabalho da Ananda, que ela falou ali do professor pesquisador, que é a autonomia que você tem em sala de aula como professor. Você tem, sim, uma certa autonomia. Eu acho que existe, sim, uma comunidade escolar que passa pela gestão, pelas dificuldades que a gente tem de enfrentamento desses temas, que aí realmente é um ponto interessante também, Gleice, de pensar num curso para gestores especificamente, porque o gestor ele é um ator fundamental para a permissão de conteúdos e de atividades, da realização e debate dentro da escola. Né? Então, a gente sabe que a gente tem esse desafio, mas o que a parte que o professor tem de autonomia, ele tem que ser um professor pesquisador e talvez trazer a religião, porque a religião faz parte da cultura, né? A religião é cultura também. Então,
permear e costurar isso, e problematizar é difícil, porque tem várias faixas etárias, mas usar o lúdico é algo muito interessante, né? Usar a música é algo muito interessante. Queria a gente pensar como enfrentar isso de uma forma inteligente e eficaz, porque a gente tem aí resistências, né? Você vai tentar ensinar, falar sobre hip hop, que não tem nada diretamente ligado à religião, e aí você ouve outro relato que eu me recordo, que hip hop não é de Jesus. Né? Então, logo eu não vou participar dessa atividade, porque não é de Jesus, eu só ouço hip hop de Jesus. Então, eu estou dando esse exemplo, eu não quero, né, também, se alguém aqui, né, pentecostal, acho que não é um ataque a ninguém, mas é para a gente refletir o que isso significa, né? O que a gente está fazendo dentro da escola também, né, com as nossas práticas, né, em relação ao conhecimento que chega. Se exatamente a escola é o lugar da gente pensar e problematizar conhecimento. Né? Foi. Boa tarde a todos, eu sou Cássia Cardinó, e assim como o Gilberto Santos, eu também sou graduanda em História pela Unirio. Eu estava ouvindo a conversa de vocês sobre o ensino da religião na escola e tal. Eu acredito que não seja a melhor maneira, mas existem maneiras de a gente trabalhar isso. Da mesma maneira que a gente trabalha civilizações antigas e as suas religiões na forma de mitologia, nós também poderíamos trabalhar as divindades do candomblé, da umbanda, entre outras, também sem grandes dogmas religiosos, mas trabalhar como se Zeus, por exemplo, que era o rei dos deuses gregos, teria o seu correspondente africano na religião tal. É uma maneira de trabalhar. A princípio, não estou dizendo que é para parar por aí. Como a professora Ananda disse, todo professor tem a sua autonomia, e toda autonomia é válida, e temos que pesquisar e achar outras maneiras. A maneira que eu pude pensar nesse minuto foi essa. Será que é válida, professora Marina? Mas é só para mim a pergunta? Para mim? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que criar metodologias de trabalho, né? Isso vai variar muito de faixa etária, porque a dificuldade, uma crítica que também faço ao curso que a gente pensou, é porque muita gente pega professores que lidam com faixa etárias muito diferentes. E isso exige metodologias de trabalho muito diversificadas. Né? Eu acho que o lúdico, aí eu vou tentar, por outro lado, né, o lúdico é algo que eu acho que afeta todos nós também, né? Tanto a criança até o adulto. Então, trazer, talvez, essa musicalidade, né, essa ludicidade, são estratégias de você sensibilizar, porque é sempre um trabalho de sensibilização dessa criança, né, e de escuta também. Porque também tem aquele outro lado, né, do professor que é muito combativo e ele não escuta, muitas vezes, que a solução às vezes está vindo pelo que a criança diz. E quando você traz um pouco você aproxima essa criança a história de vida dela, a identidade dela, porque provavelmente na família, né, vamos dar um exemplo, uma criança negra, né, de escola pública, ela tem ali uma ancestralidade que não a liga diretamente, muitas vezes, a uma religião afro-brasileira, mas que a liga, como você mesmo disse, né, está tudo interligado. Né, a religião ela faz parte da cultura. Então, ela está disseminada ali, às vezes, naquela ancestralidade daquela criança. Se você consegue exercitar essa escuta, você consegue achar caminhos para poder sensibilizar. Porque eu acho que o desafio sempre é você conseguir fazer que você seja escutado. Né? Porque quando há uma resistência muito grande, ainda mais que você está falando de religião, a dificuldade é que o outro realmente escute o que está falando. Né? E, dependendo da faixa etária, isso vai... Adolescente, quanto a cabeça, a identidade um pouco mais formatada, né? Isso é mais difícil ainda. Mas é o desafio do professor, e não só do professor, mas de toda a comunidade escolar. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a Ananda, que eu fiquei curiosa. Como é que foi a receptividade do seu trabalho na escola? Né? Como é que reverberou isso? Porque, como eu estou falando da comunidade escolar como sendo essa continuidade, né, desse trabalho de potencialização, eu queria que você falasse um pouquinho, por favor.
Eu costumo dizer que é muito mais difícil trabalhar a questão étnico-racial em escola pública e em escola particular. Eu até em outubro estava numa escola particular onde eu conseguia colocar em prática 10.639 na íntegra, e era uma escola mantida por freis agostinianos. E eu não canso de dizer que eu levei o livro do Exu para dentro de sala de aula e a gente trabalhou o livro do Ataíde do Exu e não teve mãe lá batendo na minha porta, né, para reclamar, e nem o padre. Mas, na escola pública, a diretora não vai reclamar, porque, de certa maneira, você está dando visibilidade e está fazendo, né? Mas não tem apoio. Os materiais são comprados com o nosso dinheiro. Assim, eu trabalhei com o Baobá, né? O Albax, eu trabalhei a questão da estamparia africana para ensinar matemática e geometria. Assim, ninguém se mobiliza de ajudar no processo do material. O material é comprado com o nosso dinheiro, e os professores, alguns, acabam achando a gente meio maluca, que a gente faz as coisas. E, esse ano, meio que forçadamente, né, porque ano passado ainda tem outro problema também, que são as premiações do município, né? Na creche funciona assim: quem escreve um bom projeto ganha o 14º salário. Ano passado, eu participei da escrita do projeto e a gente ganhou o 14º salário. Esse ano, ficou meio como referência que tinha que participar da escrita. Daí eu e Karine fizemos a escrita do projeto desse ano, que só vai ser sorteado ano que vem, e o tema a gente propôs que fosse África dentro do processo. Mas foi uma resistência até na escolha do tema. E hoje, depois que foi escolhido dentro de uma assembleia, porque ninguém quer se participar no processo da escrita do projeto, ainda tem gente que fala: como é que é? Escolhemos esse porque o que a gente propôs não dava para ser feito mesmo. E aí a gente faz de qualquer maneira. A gente não vê as pessoas agindo, são poucas turmas. A Karine, ela trabalha lá comigo, ela faz um trabalho muito legal nessa proposta. A gente acaba sendo o professor chato, o professor maluco. Lá vem ela com esse discurso, que foi aquilo que eu falei ali na frente. E a direção, que precisa ter visibilidade no trabalho e precisa ganhar o prêmio para continuar como diretora, para a comunidade escolar, é ótimo, né? É meio isso, né? Mas a gente vai tentando e vai conscientizando as pessoas, a gente consegue trazer um, outro. Trabalho de formiguinha, né? Digamos que hoje, lá, acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes, né? Não todas, mas digamos que a gente conseguiu atingir uns 30% da creche, da rede, do grupo de professores e auxiliares. Uns 30%, acho que foi, que a gente conseguiu contagiar, né? Mas o melhor de tudo, eu acho que é o resultado com os pais. Eu já fico muito satisfeita de ver o resultado com os pais, de trazer os pais e os pais estarem felizes. Eu tive um pai que me parou e falou que porque eles estão desde 2011 na escola, então é a primeira vez que eles estão vendo questões étnico-racial na escola, a turma que eu estou. E desde 2010, minto. E aí o pai veio me falar. O menino é branco, porque a cor de pele dele é branca, mas o pai é negro. E ele falou que, pela primeira vez, ele viu o filho dele tendo olhares diferentes para ele, achando lindo, que ele faz parte da escola de samba. Papai, você tem que ir lá na escola, porque a tia Nanda vai adorar você. Então, tipo assim, o pai veio falar comigo que ele percebeu uma mudança de olhar do filho para ele. Então, isso, para mim, tipo assim, está atingindo a comunidade, indo além do muro da escola, também eu acho que já é bem interessante, né? Mas é difícil. Boa tarde. Meu nome é Felipe. Eu faço pedagogia no Instituto de Educação, no Rio de Janeiro, no ISERJ. A minha pergunta vai para a Marcele, professora de inglês. Você atua em 2 escolas, como periferia, né? E falou referente à Coca-Cola agir, no caso, na Batalha dos Passinhos. Mas as escolas já trabalhavam antes, de alguma forma, com esses jovens, no caso, não desmistificando um pouco essa questão de criminalização do que, no caso, o que acontece na favela é sempre errado? Bom, nós na escola temos o programa Mais Educação, né, que atua com capoeira, ensina street, enfim. Na escola, dentro da Pedreira,
não tem esse projeto porque é complicado conseguir um corpo docente completo. Quando a pessoa chega na CRE e é enviado para a escola e chega à escola, a pessoa fica um tanto quanto um pouco assustada, porque na esquina da nossa escola tem uma boca de fumo. E aí os rapazes passam armados e tem aqui um outro colega que trabalha lá também com a gente. Então, 90% dos professores chegam até lá e aí falam, não vou ficar aqui não. Voltam a crer, pelo amor de Deus, me tira dessa escola porque eu não quero colocar a minha vida em risco. Mas, assim, as pessoas que vão para lá acabam se apaixonando pelo projeto porque, assim, você encontra possibilidades ali, né? Você encontra crianças que muitas das vezes têm o sonho roubado porque o pai morreu, a mãe cria 5, 6 filhos sozinhos e aquela escola está ali para fazer uma diferença. O corpo docente é um corpo docente muito unido. Então, quando perguntam para os professores por que você está nessa escola, a maioria responde, a gente está aqui porque a gente vai fazer a diferença. E fazemos mesmo. Ali, o trabalho que a gente faz não é porque eu amo o magistério ou porque o magistério é vocação. Não é porque nós vimos possibilidades ali. E assim como a colega Nanda falou, o trabalho de formiguinha, essa ansiedade, essa sociedade imediatista que nós vivemos, a gente começa a trabalhar hoje e amanhã a gente já quer o resultado, já quer que o aluno já esteja falando inglês, amanhã a gente já quer que o aluno esteja formado em Harvard. E assim, às vezes o pouco, que para você é pouco, para ele é muito. É algo, ele não sabe, a princípio, não sabe, não por ignorância, mas não sabe porque ninguém atentou a ensinar ele que é necessário sentar, é necessário identificar o espaço que ele tem e prestar atenção no que está sendo dito. Então, você leva, de repente, o que seria num colégio, sei lá, particular de nome, fácil você entrar numa sala de aula e começar a sua aula. Você leva, sei lá, tempos, 1 mês, para ele entender que ele tem que sentar e ouvir o que o professor vai falar ou interagir com o que o professor está trazendo. Então, isso demanda tempo, demanda treinamento, demanda conversa e demora um pouco mais. Mas é gratificante quando você vê que, ao final de um ano, coisas que não aconteciam no início do ano começaram a acontecer no final do ano e que no outro ano, se esse aluno estiver com você, vai sistematizar algumas outras coisas. E a questão da Batalha dos Passinhos, nós tivemos um trabalho que se chamava eletivas. Então, cada professor ele escolhia alguma coisa que ele se identificava, não profissionalmente. Eu, por exemplo, eu gosto de teatro. Então, 2 tempos de aula eram separados para que esse professor desse aula daquilo que ele se identificava. E assim, nós tivemos resultados muito significantes, porque dentro desse teatro, que mesmo que amador, abriu possibilidades para eles, eles apresentaram em outras escolas, em outros lugares, e aí eles viram que era possível, que esse estigma de o favelado, o negro, o nada sei, ou o que eu faço é ruim, é mentira. Que ele é favelado sim, mas que como favelado ele pode fazer a diferença na sociedade. Meu nome é Joelson. Eu gostaria de fazer a pergunta para a Kátia, que foi a primeira. Kátia, né? Que foi a primeira a apresentar. Parabenizar você e todas as demais que apresentaram. Eu creio que a sua pesquisa ela mobiliza repensarmos a história com tudo que até então nós tínhamos em pauta. E eu gostaria de saber se a sua pesquisa avançou a ponto de nominar alguns que estudaram nessa escola ou em outras que tiveram visibilidade, como Rebouças, Machado de Assis, alguns que começaram seu
ao seu letramento nessa escola? Não chegou a avançar esse ponto. Na verdade, existe uma documentação ainda muito grande lá no museu, né, no Museu de Petrópolis, que é oriunda desse professor, Joaquim Sabino, que foi quem mais documentou a escola. Existia um outro diretor posterior a ele, na verdade não foi diretor da escola, mas que foi quem produziu o regulamento, que é um manuscrito, mas que não deixou tanto documento quanto o professor Sabino. Só que, infelizmente, para eu poder terminar o mestrado, eu contei com as minhas licenças especiais. Eu não tive licença para estudo, nem da Rede de Caxias, nem do Rio de Janeiro. E agora eu pretendo continuar no doutorado, que eu tentei até modificar um pouco o projeto, mas os professores que se interessaram pela pesquisa gostariam que eu continuasse. E aí há a perspectiva de ter dados assim, até surpreendentes, de repente, nesse material, que é bastante vasto, que ele deixou, que está sobre a guarda do museu. Mas assim, os únicos nomes foram aqueles que eu apresentei no final, né, que ele deixa numa lista nominativa de 1871. E aí eu não sei, na verdade, na dissertação eu coloco essas inquietações, né, a respeito dessas pessoas. Será que eles continuaram esse processo de escolarização? Né? Será que houve avanço? Será que a escola, ainda que tenha permitido a entrada deles, né, não impôs outras barreiras simbólicas, né, que fizeram com que eles deixassem o espaço? Enfim, é uma perspectiva para a pesquisa futura que eu pretendo fazer. Tá? Obrigada. Boa tarde a todos. Parabéns pelos trabalhos e as iniciativas de vocês. Eu sou Cássio, sou antropólogo e trabalho com um projeto de diversidade humana. E um dos pontos desse projeto que mais me motivaram a trabalhar é justamente o que a Marina abordou, que é essa distância entre o que é produzido na academia e o que chega, de fato, às salas de aula do ensino fundamental e médio. E eu gostaria de saber de vocês que estratégias vocês utilizam para estreitar esse espaço entre a academia e a sala de aula e trazer esses conteúdos mais atuais para os projetos que vocês atuam. E só uma provocação. Já que a gente fala que religião é cultura, assim como outras manifestações, por que a gente acha que pode tratar de Oxum, Oxalá e Iemanjá como mito e Deus não? E a Santíssima Trindade não é um mito. No fundo, eu acho que é importante também, vocês muitos falaram sobre isso, sem nominar, a gente está numa produção cultural, um processo de representação e de imposição de sentidos. A educação é isso, mesmo com as melhores das nossas intenções, nós estamos diariamente incorrendo num ato de violência simbólica. E a nossa briga é essa. Nessa linha, vou aproveitar já que eu estou com a palavra, eu gostaria de saber, todos nós temos esse sentimento, e é uma percepção, de que as iniciativas que ocorrem e têm sucesso são iniciativas individuais. Dificilmente nas escolas a gente tem grupos que se compõem para fazer um projeto. Isso é raríssimo. Geralmente são relatos como o da Nanda, de pessoas que compram o material com seu próprio dinheiro, investem, enfrentam olhares atravessados, mas continuam bancando essa proposta. É até uma questão que me veio agora, ouvindo a fala de vocês, de por que não nos mobilizarmos, aqueles que efetivamente têm propostas em educação sobre diversidade humana, sobre a história da África e do negro no Brasil, e nos mobilizarmos para organizar e listar aqueles que fazem, para que outros também tenham o incentivo e a coragem de ver que muitas pessoas estão trabalhando com essa temática, ainda que seja de forma individual. Era isso que eu gostaria de repente, articular com vocês, que a gente pudesse sentar e pensar em alguma proposta política, além da pedagógica. Eu acho que vou começar de trás para frente. Assim. Eu acho que um dos resultados desse curso, né, por exemplo, em Nova Iguaçu, a gente teve vai ter a formação de em torno de 40 alunos. Né?
E o encontro, a necessidade do encontro, porque o que eu observei, que isso nas minhas pesquisas também, nos relatos que eu pude acompanhar do curso, são essas ações isoladas. Então, os professores eles fazem ações, já estão aplicando a lei com seu saber, mas de forma muito disseminada. E o curso foi uma possibilidade de encontro entre esses pontos, né? Então, a vontade foi tanta de continuar que existe a ideia da formação de um fórum de intervenção. Então, acho que através da criação de um fórum, a gente vai poder ter continuidade, só que já não é mais um projeto do CEAP, já é um organismo vivo, né? E eu acho que tem que ser assim, né? Tem que tomar força por si. E aí tem que ver, eu acho que sim, acho que a gente tem que pensar em formas, né, de concretização dessa ideia, porque muitas pessoas fazem muitas coisas, né, e as coisas se disseminam. Agora, para voltar à pergunta anterior, da questão da separação entre a academia e a prática, eu também me formei em antropologia, né, e estudando a Lei 10.639. A oportunidade de participar numa ONG que está trabalhando com a Lei 10.639, de formação de professores, foi a forma de eu entender que há uma necessidade, há talvez até um mercado, até eu me arrisco a dizer, da gente transformar produções, que já tem produções com qualidade dentro da academia, em material pedagógico. Então, você tem que mudar a linguagem, a tal da transposição didática que eu comentei. Né? Então, existe, sim, já... Gente, existem núcleos de pesquisa sobre África desde a década de 60. Né? Núcleo na Bahia, aqui mesmo na Cândido Mendes. Né? Tem muitos aí que já estão, desde a década de 60, trabalhando isso, enfim, desde a descolonização do continente de alguns países. Então, já tem uma caminhada aí grande. Né? Agora, a gente está num momento de transformar esse material para uma linguagem mais acessível para esses jovens e crianças, enfim. Então, eu acho que existe um mercado aí latente, né, e importante de ser desenvolvido, de efetuar realmente essas transposições didáticas. Ontem mesmo estava conversando com uma pesquisadora que se formou em Relações Internacionais, tem uma atuação, uma pesquisa muito interessante sobre água e geoprocessamento em África, riquíssima a pesquisa dela. Eu falei, poxa vida, fiquei com esse incômodo, né? Como é que você leva esse tema sobre a água, que é super importante, sustentabilidade, e ela pesquisando sistemas alternativos, porque, assim como em África, muitas vezes, né, ali, pelas dificuldades, nas favelas também, né, existem dificuldades com a água muito grandes, e as pessoas criam soluções muito inteligentes para poder lidar com a água. E como é que você transforma isso para algo atrativo para esses adolescentes, entendeu? Realmente eu fico me perguntando, hoje em dia, tendo essa experiência no movimento social, saindo da academia, tendo experiência no movimento social também, e na escola que eu já tenho, como a gente faz esse link entre essas linguagens, porque eu acho que é um desafio de linguagem. Né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que, tipo assim, na questão da academia, eu acho que tem um ponto crucial dentro da pesquisa em relações étnico-racial, que muitas delas são feitas por militantes. E aí tem essa questão da dialogia. A Zoilda, que ela demonstrou lá e que coordena o curso, ela é da academia e é militante. Ela está em todos os becos que vocês possam imaginar, dando formação para quem for. Já fiz alguns cursos dela e são excelentes. Trazendo essa dialogia do corpo, né, e da teoria e prática, prática e teoria. Né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Mas eu acho que, em contrapartida, a gente tem que pensar que a lacuna de formação que o professor que está dentro de sala de aula tem. E aí os cursos existem, são excelentes, já fiz alguns, mas eles só chegam, na maioria das vezes, pelas pessoas militantes. Eu estou fazendo uma pós-graduação na UF sobre questão étnico-racial à distância, que o município do Rio de Janeiro não aceitou assinar, do CEDERJ, não assinou, do CEDERJ não, do PENESP, não aceitou assinar lá o termo de compromisso para liberar uma vez por mês o professor. Eu estou indo na cara da coragem, minha diretora anota no banco de horas que não existe no município e depois eu pago quando eu falto. Então, assim, é meio assim, né? Você encontra esse empecilho. Aí eu acho que quando a formação tornar obrigatória, eu acho que muda o paradigma, porque falta conhecimento para o professor. Porque transpor
Para quem é professor, está no cotidiano de sala de aula, a gente faz coisas do arco da velha. É muito mais fácil para quem está no cotidiano da sala de aula. A gente consegue trazer o tema água para a sala de aula com muita facilidade. O que falta é eu ter conhecimento disso. E aí eu acho que é esse que é o grande nó, o grande nó que a gente encontra aí. Quanto à questão do que você propôs, eu acho de excelência, acho que tornar redes. Eu gosto dessa coisa das redes. Quando eu propus, porque assim, eu sempre li, sempre pesquisei por conta própria e assim, eu sempre ficava muito envergonhada às vezes de colocar as coisas que eu tinha. Esse ano eu falei assim, não, eu quero autorização de uso de imagem de todos os pais, conversei, comprei esse debate, falei da importância, falei, vou divulgar. Eu vou botar no blog como maneira de divulgar, mas o blog era para ser em conjunto, só que uma amiga passou no mestrado para fora, e aí a gente não conseguiu botar, mas eu falei assim, não, eu botei em janeiro, mas daí a primeira publicação só foi em maio, né, que eu demorei a colocar. Então, é uma maneira de compartilhar saberes. Lógico que se isso fosse ligado em rede, todo mundo estivesse compartilhando, ia mostrar o quão grandioso é e que muitas coisas estão acontecendo. E aí, na minha concepção, falta uma cartografia social disso. É o que eu acho que tem que ter, na minha concepção. É o que falta. E, tipo assim, se eu tivesse pernas, com certeza eu estaria fazendo. Sozinha eu não consigo. Quem sabe um coletivo, né, como você propôs. Acho que acaba sendo interessante, uma cartografia social das ações que estão acontecendo no Rio de Janeiro. No Brasil é muito grandioso, mas no estado do Rio de Janeiro, o que está acontecendo? Vamos divulgar? Vamos mostrar? Porque fazer a gente faz. Tipo assim, essa coisa da água a gente rapidinho transforma em aula. Mais ou menos porque às vezes a escola não dá essa estrutura também, né? Existe um contexto da escola que, às vezes, você é uma pessoa que partiu para fazer, mas você sabe a dificuldade que você sentiu, né? Então, às vezes, eu acho que é um movimento em paralelo, assim, as coisas têm que acontecer de forma paralela, né? Existia um fortalecimento de um incentivo do governo, né? De colocar, de legitimar a importância do PENESB, você poder ter para não ter que pagar suas horas. Não é muito... Tem vários lados dentro disso, né? Por isso é tão complexo. Só complementar uma coisa antes de passar para os professores, eu acho que o Facebook, por mais que seja um lugar assim, do curso, foi uma experiência muito positiva que a gente não esperava. Foi aquela surpresa assim, da cereja. Assim. Cada polo tem uma página do Facebook que eles fizeram. E ali, a circulação de informações, o curso já acabou, em Nova Iguaçu, por exemplo, e eles continuam. Inclusive, eu vou publicar o blog da Ananda no Facebook lá dos grupos, porque começa a circular informação. Então, acho que a gente pensar as mídias sociais como uma potência para disseminação, e aí é um território, né, muito entre aspas, livre, que é a internet em relação a isso, assim, a gente pode pensar também nesses mecanismos, né? Eu queria perguntar para a Ananda. Ananda, né, seu nome? Nessa questão dessa abordagem que você fez, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Tudo que foi falado, da questão da infraestrutura, dos gestores, que eu acho que é uma questão muito bem colocada pela Marina, que às vezes o gestor se apresenta como uma figura que deveria nos salvar, né, deveria nos apoiar, mas é algo a ser enfrentado. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou para colocar isso em prática? Alô? Quanto à questão da gestão, mais uma vez eu vou dizer, minha gestora é em cima do muro. Só que quando você é em cima do muro, você é sempre do lado mais forte, né? Ou seja, você está tomando posicionamento, né? Mas ela é em cima do muro e para ela tanto faz. O que a gente faz é o que deixa de fazer. Mas eu acho que tem uma coisa na fala dela que ela diz da autonomia que a gente tem dentro de sala de aula. Acho que foi a Marina que colocou isso. E quando a gente fecha a nossa porta, principalmente na instituição pública, que ela pede planejamento porque é burocracia, mas nunca olhou meu planejamento, eu tenho certeza disso, porque nunca veio o retorno do meu planejamento, entrego toda semana, mas nunca tive retorno. Quando eu fecho a porta, eu faço o que eu quero dentro de sala de aula. Por isso que eu falo de empoderar o professor. Porque, por mais que tenha barreiras, por mais que eu deixe... Tipo assim, tem gente que entrega dízimo para a igreja, eu entrego dízimo para a escola que eu trabalho. Todo mês fica 10% do meu salário na escola, porque não tem material, não tem estrutura. Mas a questão da gestão, tipo assim,
Existem lugares que tem perseguição, lógico, eu não estou falando disso, mas você fecha a porta, ela não quer nem saber, porque ela não quer ter esse trabalho, ela não vai olhar o meu planejamento. Então, eu fecho a porta e faço na minha sala o que eu quiser. Eu acho que o principal, para mim, é a questão dos recursos. Porque, muitas vezes, até tinha... E, ano passado, eu tive uma briga muito grande dentro da instituição, tipo assim, aí você tem que ouvir algumas falas, né, da diretora, que eu precisei comprar material e que depois eu descobri que tinha guardado no sótão, que existe uma sala no sótão que tinha 2, 3 caixas do material guardado, e eu não tive acesso a esse material, eu paguei no meu bolso. Daí, quando eu descobri, eu falei assim, olha, gente, tudo bem, eu quero trabalhar com tecido, eu comprei o tecido, até entendo. Agora, comprar material que tem na creche, tipo assim, eu acho um absurdo. Vamos disponibilizar o que a gente tem em estoque. Aí, tipo assim, lógico, daí eu ouço piada, não da boca, não diretamente, né? Ah, olha só, tá reclamando de quê? Tem isso, tem aquilo, tá? Nem precisa, como se não precisasse, gente. Eu trabalho de hobby, né? Assim, não precisasse, né? Mas daí você ouve algumas piadas da direção e tal, mas, tipo assim, nada que interfira a minha prática. Eu fecho a porta, eu faço o que eu quero. Tipo assim, o meu principal foi a questão estrutural. A estrutura, para mim. Sim, 10% do meu salário é dízimo, todo mês, te juro. Está aqui Karine, que não deixa negar, ela também bota 10%. Bonecas negras para levar para a escola, que a gente não encontra bonecas negras, e a criança tem que brincar com bonecas negras. Aí eu pego as bonecas negras da minha filha, boto tudo na sacola, levo para a escola, depois volto tudo. Só na nossa sala tem bonecas negras. Levo tudo de volta, literatura, gente. Nossa, toda vez que tem feira de livro, tipo assim, nem precisa ter feira de livro, a gente vive comprando para trazer. Daí você vai, carrega peso, vai ter problema na coluna, porque você leva o material todo e volta, porque também se deixa na escola, some. E aí não pertence a mim, pertence à minha filha, daí eu tenho que levar e trazer todo dia. Essas coisas. Tipo assim, se eu quero imprimir uma imagem, todas as imagens foram impressas com o meu dinheiro, aí a tinta para a impressora. Esse, para mim, é o principal problema hoje. E aí, acredito que, tipo assim, eu vejo que alguns lugares têm verbas que dê para destinar para comprar material que seja necessário, mas não se dialoga, não tem a dialogia da gestão. Mas, assim, em aplicar o planejamento, toda a escola que eu trabalhei, eu fechava a porta e fazia o que eu queria. Tipo assim, aí é aquilo, a autonomia do professor dentro de sala de aula que a gente sabe que a gente tem, né? Mesmo quando entrega planejamento engessado, a gente modifica todinho dentro de sala de aula, que eu já trabalhei em escola tradicional e fazia isso. Então, por isso que eu acho que não é tão difícil. Lógico, dizer que é linda é mentira. Não é lindo, não é fácil. Mas também não é tão difícil. Falta formação para o professor. E não a formação, eu buscar a formação, porque já fiz algumas formações e estou em todas, tipo assim, vou fazendo formação. É aquele professor que nunca teve acesso à formação. Nunca teve acesso à temática, nunca ouviu falar direito, não sabe de nada, entendeu? Daí você vai conversar, não sabia disso, não sabia daquilo. Acho que é meio isso, está obrigatoriamente nas escolas. Mas foi isso. Só para concluir, para nós fazermos um intervalo, antes da palestra da professora Mônica Lima, a Marina levantou a questão do trabalho, né, da possibilidade da escola do Olhar trabalhar com gestores. Eu queria só fazer um relato de um trabalho que a gente vem desenvolvendo, não necessariamente com os gestores, mas com as comunidades escolares, porque eu acho que a questão... o museu tem pensado, né, as questões da educação e da relação étnico-racial por muitas vias. Porque tem uma questão que nós trabalhamos aqui, que é a relação com a Lei 10.639, que é a questão do ensino de África, e é uma pauta muito presente na prática do museu, seja nas exposições, seja nas atividades da Escola do Olhar. Isso é uma questão. Mas um enfrentamento que nós estamos vivenciando, muito latente, sobretudo na exposição do Valongo à Favela, mas em várias outras exposições. É a questão do racismo, que é outra questão, né, que se interliga, mas também é uma outra questão para ser pensada na escola. E um outro ponto que nós pensamos aqui é também o nosso enfrentamento, e está aqui Priscila, que lida, por exemplo, com grupos escolares cotidianamente, da relação dos alunos que são das religiões neopentecostais que não se reconhecem como negro. Então, é outra relação que passa pelo racismo, mas que passa pela produção, né, de subjetividades e de reconhecimentos e de identidades desses alunos que chegam no museu, vê uma exposição que está com a temática
do negro, com a representação do negro muito latente, como a exposição do Valongo à Favela, e acha que essa é uma exposição de negro e que negro é outra coisa que não ele. Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar em sala de aula também, em que tipo de combate a gente vai fazer em relação a isso e que tipo de representação a gente vai trabalhar do aluno neopentecostal, porque também é uma religião e a gente não pode fazer um apagamento, né? É a religião do candomblé afro-brasileira, mas você tem o catolicismo, enquanto estava o embate dessas duas, você tinha aí, né, nesse histórico de miscigenação, tudo isso muito aceito, conversa, diálogo, é cultura, mas quando a gente enfrenta e vai buscar se reconhecer como prática religiosa, aí o negócio fica mais difícil, não é cultura, vamos pensar como mito e tal. A demarcação desses lugares ele traz muitos embates cartográficos, né? E como não negar que o nosso aluno tem uma religião que é outra, que é a neopentecostal, que tem enfrentamentos com a nossa, mas trabalhar que ele se reconheça como negro mesmo assim, que ele possa se afirmar como negro mesmo tendo uma religião que não é historicamente pensada dentro dessa dentro dessa subjetividade. É algo que nós estamos enfrentando na prática educativa no museu, a partir das conversas com a exposição Valongo, e que estamos tentando trabalhar com a comunidade escolar como um todo, né, num projeto de relação com a Secretaria Municipal de Educação, numa perspectiva de que, sim, o nosso enfoque é o empoderamento do professor, mas é muito importante trabalhar na formação cultural e pensar nas representações que o museu ativa com a comunidade escolar de forma ampliada, porque a gente trabalha com o professor, mas a escola e o preconceito ele está em muitos outros lugares, né? E estamos fazendo um projeto agora de trabalho com secretárias escolares, com merendeiras, com secretários de CRE, com uma série de atores da escola que não só o professor. Então, só para dar um retorno, é muito importante trabalhar e sensibilizar o gestor, trabalhar nessa formação cultural, mas existem muitas pessoas que falam com a criança e que reproduzem práticas, às vezes emancipatórias, às vezes completamente, né, repressoras, retrógradas dentro da escola, e é muito bacana ter essa exposição como uma oportunidade para esse diálogo, que às vezes é um diálogo, às vezes é um embate, e a gente vai construindo aí essa jornada no cotidiano. É só para trazer um pouco de como estamos trabalhando, que é super bacana, por exemplo, um grupo que se forma aqui de 4 professores que vem num sábado, e isso gera outras redes, e é aí onde a gente se fortalece, troca informações, e vai pensando nas nossas ações nesse cotidiano aí, que é lidar com o museu, que tem um poder nas suas exposições de verdade muito grande, né? Então, um pouco para falar. A gente pode dar uma pausa, era a minha fala de conclusão, e esperar a professora Mônica Lima. Parabéns, obrigada a todo mundo que apresentou seus trabalhos hoje.